Vamos lá, futuros suboficiais cansados da Marinha do Brasil, como prometido, mais um vídeo de direito. Lembra que eu falei para vocês aqui no primeiro vídeo, na parte 1 de direito constitucional? Eu falei, ó, a gente começa devagarzinho, depois começa a acelerar. Bom, hoje, dia 21/12, note que apenas um minuto atrás já foi lançada a parte 3, e sim, já hoje ainda, logo após a parte 3, no mesmo dia, ou seja, um minuto depois, já estamos iniciando a parte 4. E na parte 4 a gente decidiu seguir a sua apostila. Ainda sobre direito constitucional, a gente vai ver a classificação da Constituição. O objetivo de aprendizagem é classificar as constituições. Então, lembrando, isso aqui, gente, eu suprimi, porque isso aqui é só uma introduçãozinha, isso não traz nada de agregação. Mas, para você que não tem condições de ler devido às suas atividades diárias, rotineiras, eu vou ler para você. Não vou na guerra, não. Então vamos lá. Direito constitucional. Olá, aluno. Na última aula iniciamos os nossos estudos sobre teoria da Constituição, falando sobre constitucionalismo e a sua evolução histórica até os dias de hoje. Nesta aula, vamos estudar as classificações das constituições. Existem quase 30 classificações trabalhadas por diversos autores, mas aqui vamos trabalhar apenas 8, que julgamos mais interessantes. Partiu? E aí sim. Bom, sobre as classificações da Constituição, a introdução. Algumas constituições possuem um texto extenso, dispondo sobre as mais diversas matérias. Outras apresentam texto reduzido, versando tão somente sobre matérias substancialmente constitucionais, relacionadas com a organização básica do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Algumas permitem a modificação do seu texto por meio de processo legislativo simples, idêntico ao de modificação das leis, enquanto outras só podem ser alteradas por processo legislativo mais dificultoso, solene. A depender dessas e de outras características, recebem da doutrina distintas classificações. E exatamente sobre isso é o tema deste conteúdo, classificação das constituições. Ainda estamos dentro do direito constitucional e aí eu trago para vocês. Nós já vimos teoria da Constituição, constitucionalismo, neoconstitucionalismo e transconstitucionalismo. Agora, também já vimos também o sentido da Constituição. Agora nós estamos vendo aqui classificações das constituições. Então vamos lá. Classificação das constituições. Existem diversas classificações para as constituições. Aqui vamos trabalhar apenas as mais importantes, que ele falou que seriam 8. Quanto ao conteúdo, talvez o mais básico e mais utilizado de todos. Quanto ao conteúdo, toda a Constituição será classificada em formal, material. Só isso, formal ou material. Então, formal é aquela formalizada em um dos documentos dotado de supremacia em relação às outras normas do ordenamento jurídico. Esta Constituição sempre estará acima de qualquer outra norma jurídica. Trata-se de uma verdadeira relação de hierarquia entre as normas. Todas as normas infraconstitucionais terão que buscar seu fundamento na Constituição. Não há como falar deste assunto sem trazer a tão famigerada pirâmide de Kelsen. Aí vamos à pirâmide de Kelsen. Teoria geral da Constituição. Constituição Federal, tratados internacionais, direitos humanos, aprovados nas duas casas, Congresso Nacional e 2 turnos por 3/5. Aí tem um artigo. Então a gente tem na pirâmide, o topo da pirâmide, a Constituição, que é a Constituição, documento que não pode ser ferido pelos outros. Normas supralegais,
Depois, normas legais, que são as infraconstitucionais, e as normas infralegais. Essas normas infralegais são os decretos, regulamentações, instruções normativas. Normas legais, decretos autônomos. Apesar de a Constituição estar acima das demais normas, em regra é possível se modificar uma Constituição formal. Isso é, inclusive, necessário para que ela se adeque às novas realidades sociais, ainda mais nos dias de hoje, em que o mundo é extremamente mutável e célebre. Mas, como nós modificamos uma Constituição formal? Uma lei ordinária pode modificá-la? A resposta é não. A Constituição não está sempre acima das demais normas do ordenamento jurídico. Não seria lógico que uma mera lei dotada de menor força pudesse modificá-la? A única forma de se alterar uma Constituição formal é mediante procedimentos especiais que ela mesma determinar. Procedimento estes mais complexo que aqueles necessários para se promulgar uma lei simples. E aqui a gente está na 49. Formal, pirâmide de Kelsen. Agora vamos falar um pouquinho de material. Continuando a formal ainda. A Constituição de 1988 é formal. E em seu artigo 60 traz o procedimento de emenda constitucional. Aí é que está uma descrição do artigo 60. Leve para a sua prova o seguinte: procedimento de emenda constitucional, está no artigo 60 da Constituição de 1988. Então nós temos aqui a única forma de se modificar a Constituição formal. No seu artigo 60, que a própria Constituição diz que o procedimento é dela e é chamado de emenda constitucional, ela diz o seguinte: artigo 60, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Isso aqui pode aparecer numa questão de prova, como as condições para que a emenda constitucional seja aprovada. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada em vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 2. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. 3º parágrafo. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendo a abolir: 1. A forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. No parágrafo 5º. A matéria constante da proposta da emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E aqui a gente termina a parte formal. Aqui, nesse conteúdo aqui, eu vejo uma questão no sentido de ele colocar essas proposições e pedir para identificar o que se trata, ou colocar o que se trata e quais são os condicionantes. Isso daqui, ó. Por exemplo, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Então ele pode botar uma questão lá dizendo que são corretas e pedir para você analisar a única incorreta e ele suprimir esse não aqui, ó. Parágrafo 1º. A Constituição poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A Marinha gosta muito desse tipo de questão onde ela retira o não, tá? Então, cuidado, tá? Não adianta responder de cabeça. Por isso a prova de direito é uma prova pesada, porque o conteúdo é extenso e o nível de detalhamento é alto. Mas assim, colocar uma questão numa prova dessa como Casenso, solicitando, pedindo que você enxergue apenas esse não aqui, é um nível muito
muito específico, é muito pesado. Acho que até para a prova do Casenso se torna pesado, mas é bom. Se cair algo do tipo, você já está carimbado e preparado. Agora, Constituição material, né? É um conjunto de normas escritas ou não dentro da Constituição formal e que dizem respeito às matérias matérias tipicamente constitutivas do Estado e da sociedade. São as matérias mais importantes. São as normas que organizam o Estado e as que estabelecem os direitos e garantias fundamentais. A Constituição material só existe dentro da Constituição formal? A resposta é não. É possível ter Constituição material fora da Constituição formal. Exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, etc. Não seria factível que uma Constituição tivesse, sei lá, 10.000 artigos. Então, teremos muitas matérias constitucionais colocando na legislação infraconstitucional uma série de temas de organização do Estado e do direito de garantias fundamentais não estão na Constituição formal, nem por isso deixam de ser matérias constitucionais. Atente que as matérias constitucionais que estão dentro da Constituição formal vão ter supremacia somente podendo ser modificadas por procedimentos especiais que a própria Constituição determinar. Já as matérias constitucionais fora da Constituição formal não serão dotadas dessa supremacia. Então ele dá uma diferença aqui, ó. Veja bem, ele fala aqui, ó, as matérias que estão dentro da Constituição Federal vão ter supremacia. Constituição formal. Já as matérias fora da Constituição formal não serão dotadas dessa supremacia. Aí você vai lá em cima e observe o que ele falou lá no início do texto, lá em cima, olha só. Quanto ao conteúdo, ela pode ser, a Constituição pode ser classificada como formal. Veja bem, a Constituição formal é aquela formalizada em um documento dotado de supremacia. Essa supremacia, é claro, em relação às outras normas. E aqui ele diz que o processo é um processo complicado para mudar tudo isso. E ainda assim, ele vai falar num outro aspecto, que é o aspecto da Constituição material, que ela também existe fora da Constituição formal. Né? Aqui, ó. A Constituição material só existe dentro da Constituição formal? Não. É possível ter Constituição material fora da Constituição formal. Ele ainda dá um exemplo. Estatuto da Criança, do Adolescente, tudo mais. Então, voltando aqui. Outra perguntinha. Dentro da Constituição formal só existe normas materialmente constitucional? Aí ele vai dizer o seguinte: no caso da Constituição brasileira, não. E aí ele explica. Bom, no caso da nossa Constituição brasileira, não. Por quê? Na verdade, o ideal seria que a Constituição só tivesse matérias constitucionais, mas no Brasil não é assim, né? A nossa Constituição tem normas que só são formalmente constitucionais. Em nossa Constituição existem normas materiais e formalmente constitucionais e normas só formalmente constitucionais. Então, dentro da nossa Constituição, a gente tem material e formalmente constitucional e também temos só formalmente constitucional. Então, dentro da Constituição, nós temos do Brasil, tá? Nós possuímos normas material e formalmente constitucional e também normas só formalmente constitucional. Aí dá um exemplo, artigo 242, parágrafo 2 da Constituição: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Norma só formalmente constitucional. Agora, quanto à estabilidade. Ela pode ser rígida, pode ser também flexível, semi-rígida ou semiflexível. São esses três aqui: rígida, flexível, semi-rígida ou semiflexível. Então vamos lá. Quanto à estabilidade, rígida é aquela que requer procedimentos especiais para sua modificação.
Pelo que já vimos no item anterior, a nossa Constituição de 1988 é rígida. Isso levaria para a prova, tá? A classificação quanto à estabilidade da Constituição de 1988. Ela é classificada quanto à estabilidade como rígida. Flexível é aquela que não determina em seu texto nenhum requisito para sua alteração, não possuindo assim grau de dificuldade para sua modificação, que se dará da mesma maneira que as leis comuns. Qualquer procedimento comum pode alterar o conteúdo da Constituição. Portanto, estas Constituições estão no mesmo nível das leis. Não há qualquer hierarquia, tampouco supremacia. Não é o nosso caso, né? A nossa Constituição ela é bem hierarquizada. Então, para você modificar o texto, tem todo um processo dificultoso. Aqui, quando ela é flexível, inclusive ele fala aqui, ó, rígida, que é a nossa, né? A nossa Constituição de 1988. Esse caso da flexível é a Constituição inglesa. Agora, a Constituição inglesa, ela tem as peculiaridades dela, né? Da Carta Magna, mas então é um conjunto de... Na verdade, é um conjunto de artigos, de leis, que aí forma a Constituição deles. Não vem ao caso, mas basta saber que a Constituição inglesa é muito diferente da nossa. E também é diferente da americana, francesa. E também pode ser, voltando, né? Semi-rígida, a gente está falando de quanto à estabilidade, como é que pode ser classificado. Então, só para rever, rígida, flexível, semi-rígida ou semiflexível. O semi-rígido e semiflexível é a Constituição que possui uma parte rígida, que necessita de procedimentos especiais para ser modificado. Isso é importantíssimo, tá? Porque o que caracteriza para a sua prova a Constituição rígida é justamente o fato de necessitar de procedimentos especiais para quê? Para que ela possa ser modificada. Já a flexível não, ela não precisa de procedimentos especiais, ela pode ser modificada só, não tão a pampa, né, mas com maior facilidade. E no caso, se eu tenho a rígida, tenho a flexível, quando nós falarmos de semi-rígida ou semiflexível, significa que nós temos um pouco de cada uma das características. Nós temos características rígidas e também características especiais, né, flexíveis. Exemplo, Constituição de 1824. Lembrando, olha só, 1978, 1824, bem anterior, tá? Observação: tanto a Constituição rígida como a flexível podem ser alteradas. A diferença entre elas está no processo legislativo e da alteração da Constituição. Na rígida, verificamos um processo legislativo mais árduo e mais solene. Isso é importantíssimo, tá? Característica da rígida em relação à flexível. Então, como falado anteriormente, para modificar a Constituição, o processo é mais árduo, ou seja, é mais complicado, é mais penoso e mais solene do que o processo de alterações das leis ordinárias. Enquanto a flexível, a dificuldade das alterações das constituições das leis é a mesma. Motivo porque, o ponto de vista formal, não exige hierarquia entre Constituição flexível e lei não constitucional ordinária. Agora, a classificação quanto à forma. Quanto à forma, ela pode ser escrita e não escrita. São essas duas classificações. Se for escrita, é aquela que é sintetizada em um documento físico, né? Elaborada em um procedimento único por um poder constituinte. Este é o caso da nossa Constituição de 1988. Já se ela não for escrita, é aquela elaborada por forma esparsa, no decorrer do tempo, fruto de um processo de constituição histórica, que a gente falou, aquela Constituição que a gente falou anteriormente, inclusive no vídeo 2 dessa sequência, falamos sobre a Constituição inglesa, principais características entre a Constituição inglesa, diferença, e a norte-americana e francesa, e também a brasileira, né? Então lá falava que a Constituição norte-americana era escrita e a inglesa era não escrita. E aqui está a definição disso. É aquela elaborada de forma esparsa no decorrer do tempo, fruto de um processo de construção histórico. Na Constituição não escrita, pode existir documentos escritos? Claro que pode. Cuidado com a pegadinha. Pode. Porque olha só, a gente quando fala não escrito, você pensa que não existe um papel, não tem nada escrito. Tem escrito sim. Só que não é um livro com todas as leis. São vários, como se fossem vários artigos que juntos
montam uma Constituição, mas tem um artigo sobre um assunto, outro sobre o outro, um procedimento sobre... Então é uma Constituição fisicamente escrita, porém o método é diferente, por isso é classificado de escrita e não escrita. Lembrando que a inglesa, ela vai muito em conta dos fatores interpretativos históricos, né? Como vimos, voltando aqui, como vimos, a Constituição não escrita é aquela elaborada de forma esparsa no decorrer do tempo. Então teremos documentos escritos, mas eles estarão esparsos e não reunidos em um único documento. Então são vários documentos que formam essa Constituição, como ocorre com a Constituição escrita. Continuando o exemplo, na Constituição inglesa nós temos diversos documentos escritos, tais como a Magna Carta de 1215, a Petição dos Direitos de 1628, o Bill of Rights de 1639, o Act of Parliament de 1701, dentre outros. Perceba que é uma construção histórica que conduz o direito constitucional britânico, o qual está previsto em diversas normas esparsas que vão tratar da organização do Estado britânico e dos direitos e garantias fundamentais. Vê, são vários, como eu falei, como um exemplo, não são artigos, mas como se fossem vários artigos. Lembrando que o primeiro foi a Carta Magna, que é a origem da Constituição inglesa, né? A origem de todas as constituições, 1215. E junto a ela foi acrescentando outros itens históricos, vamos chamar assim, artigos históricos que tratavam dos fundamentos básicos. Vamos lá, continuando aqui. Além disso, veremos um pouco mais à frente que o Reino Unido e os costumes jurídicos vinculam os cidadãos e o Estado e também poderão fazer parte da Constituição, desde que tratem de temas constitucionais. Por exemplo, não está escrito em lugar algum que é proibido à rainha ou ao rei negar sanção real aos projetos aprovados no parlamento. Mas já se vão mais de 400 anos que o rei ou uma rainha não nega a sanção real a um projeto do parlamento. Chegou lá, sanciona. Por quê? Porque na época da Revolução Gloriosa foi trazida a ideia de que o rei reina, mas não governa, dando fim à tirania do Estado absolutista. A gente viu aí no primeiro vídeo da sequência justamente essa frase, né, que chegou um documento que mostrava que o rei, ele reinava, mas o governo não era dele, era na época o parlamento, né? Isso era uma redução do poder real, ou seja, uma mitigação do poder do Estado absolutista. Agora, quanto ao modo de elaboração, aí pode ser dogmática ou histórica, né? A dogmática equivale à escrita quanto à forma. Tudo falado acima para a Constituição escrita vale aqui também. Ela é chamada de dogmática porque traz os dogmas de um país em um determinado momento. Logo, pelo que vimos acima, a Constituição brasileira é dogmática, mas não é de 1824, é de 1988. Então a escrita é dogmática. E também tem a histórica, que está mais para o aspecto da inglesa, né? Constituição inglesa. Equivale à não escrita quanto à forma. Tudo falado acima para a Constituição não escrita vale aqui também. Então eu posso dizer que a não escrita é histórica e a escrita é dogmática. No caso da histórica, é aquela que elabora de forma esparsa ao longo do... aquela elaborada, né, de forma esparsa ao longo do tempo, fruto de um processo de construção histórica. Agora, a classificação das constituições quanto à origem. Nesse sentido, elas podem ser promulgada, quanto à origem, tá? Outorgada ou cesariana, que também pode ser conhecida como bonapartiana, alguma coisa do tipo assim. A gente vai ver cada uma delas, tá? Quanto à origem, democrática ou não do documento. Houve a participação do povo na elaboração? Então vamos lá. A promulgada é aquela elaborada com participação popular. E aí eu negrito isso aqui, tá, gente? Porque se cair na sua prova, qual o tipo de classificação quanto à origem de uma Constituição
que possui a participação popular. E você vai colocar a resposta promulgada. E ainda assim, ele pode botar promulgada, outorgada, bonapartiana, são exemplos de classificação quanto a que tipo. Aí vai estar quanto a origem, quanto a elaboração, quanto a forma, só que a resposta seria quanto a origem. Então vamos lá. Promulgada é aquela elaborada com a participação popular, ainda que por meio de representantes. É sinônimo de Constituição Democrática. É a nossa. Ela tem legitimidade popular. É o caso, como ele falou, o caso da Constituição Brasileira de 1988. Além delas, tivemos as Constituições Brasileiras de 891, 834 e 891, 934 e de 1946. Todas elas foram promulgadas. Só faltou de 1924, né? E também a 1978. Agora, a outorgada é aquela sem a participação popular. Aí tem a de 24, a de 37, que era Vargas, né? 67 e 69. Opa, sai. Então vamos lá. Outorgada é aquela elaborada sem a participação popular. É sinônimo de Constituição autocrática. Constituição autocrática outorgada. Então, leve no coração a diferença entre promulgada e outorgada. Aqui, participação do povo é democrática, e aqui não, é autocrática. Isso é a gente democrática e autocrática, a gente entende bem pelos conceitos filosóficos, conceitos sociais e também os conceitos de liderança, tá? Bem presente aí dentro do ambiente militar. Essa autocrática, outorgada, não tem legitimidade popular. No Brasil, também já tivemos algumas, que foi a de 1824, 1937, 1967 e 1969. Algumas defendem que foram apenas emendas constitucionais de 1967. Outros dizem que se tratou, na verdade, de outra Constituição. A de 69, tá? Ele está falando da de 69. Bem. E por último, a cesarista ou bonapartista. É esse aí mesmo, cesarista ou bonapartista. É aquela elaborada sem a participação popular também, mas após sua produção, o povo é chamado para referendar ou não o documento. Trata-se de uma consulta plebiscitária via referendo. Exemplos: Napoleão na França, Augusto Pinochet no Chile e Saddam Hussein no Iraque. Então a gente tem esses modelos aqui, né? Quanto à origem, a gente tem a promulgada, a outorgada, a cesarista ou bonapartista. Lembrando, aí o que a gente tem que levar no coração? Vamos lá. Sem participação popular, outorgada, cesarista ou bonapartista. Bem, aqui como é que funciona aqui uma questão? Olha só. Quanto à origem, das opções abaixo, assinalem qual a única que não é classificado quanto à origem. Das origens democráticas da Constituição, qual o principal fator que determina elas? Aí seria, no caso, a participação popular ou não, tá? Aí ele vai botar promulgada, outorgada, cesarista e bonapartista. Ou seja, eu tenho 4 opções e só precisa botar uma errada e já está montada uma questão aí. O que define qual o tipo de classificação quanto à origem é justamente a participação popular. A gente sabe que a promulgada é a top, né? Participação popular. A outorgada não tem e a bonapartista até tem, mas só depois de elaborada, né? Ela é elaborada sem a participação popular e depois o povo é chamado para fazer um referendo. E vamos falar também sobre a extensão. Depois da extensão não foge não, que a gente vai ver a finalizada e encerra
com esse vídeo aqui, com o conteúdo completo aqui, tá? Quanto à extensão, ela pode ser sintética e analítica, né? Sintética e analítica. Vamos lá. Quanto à extensão. A sintética é a Constituição resumida, sucinta e que só apresenta matérias constitucionais em seu texto. É a organização do Estado, direitos e garantias fundamentais. Exemplo, a Constituição norte-americana de 1787 possui apenas 7 artigos. Ele está aqui a assinatura dela. E a analítica, que é aquela prolixa e de cunho detalhista. Mega, eu não sei o que é prolixa. Prolixo é justamente muito extenso, muito longo, pesado, grande, entendeu? Isso é prolixo, muito grande. E nesse caso aí, ela é prolixa e, claro, de cunho detalhista. Se ela é prolixa, tem que ser detalhista, né? E que não apresenta apenas matérias constitucionais em seu texto. É o caso da nossa Constituição de 1988, Constituição Portuguesa de 1976 e Constituição Espanhola de 1978. Agora, quanto à finalidade, finalizar esse conteúdo de hoje. Não foge não, só tem meia hora de vídeo. É assim mesmo. Daqui para frente os vídeos vão estar pesadinhos assim mesmo. Vamos lá. Quanto à finalidade, ela pode ser somente essas que estão aqui na tela aqui, tá? Que seriam a garantia, balanço e dirigente, tá? Então lá, quanto à finalidade das constituições, pode ser garantia, que é aquela que se volta para o passado. Aqui já defini ela, volta para o passado. São típicas de estados liberais do século XVIII e XIX. São constituições abstencionistas ou negativistas, ou negativas, né? Ou seja, que não intervêm no Estado e na sociedade. Visavam apenas a garantir direitos já assegurados pelas revoluções contra ataques do poder público. Tinham como mote impedir a volta da tirania e do absolutismo, limitando o poder e garantindo alguns direitos fundamentais. Ela pode ser de balanço, é aquela que se volta para o presente. Então, quanto à finalidade, garantia, volta para o passado. Balanço, volta para o presente. São típicas de Estado socialista. Olha só, enquanto essa aqui é do Estado liberal, essa aqui o Estado é socialista. Século XX, né? São constituições de cunho marxista. Bom, marxista. Como que elabora essa prova? São professores RM2. Eu acho bem provável que essa parte de balanço seja cobrada por questões do marxismo. O marxismo é muito presente aí das faculdades federais aí, ensino público. Então vamos lá. E também dirigente. A dirigente é aquela que se volta para o futuro. Veja bem, olha só que interessante. Aqui a gente já mata qualquer questão relacionada à classificação da Constituição quanto à finalidade. É só você saber qual que se relaciona ao passado, que é a garantia, qual que se relaciona ao presente, ao balanço, e ao futuro, que é dirigente. E dá para matar qualquer questão a partir daí. Essas dirigentes são típicas dos estados sociais do século XX, fruto do constitucionalismo social e do welfare state, dos estados de bem-estar social. São aquelas que estabelecem uma ordem concreta de valores para o Estado e a sociedade. Portanto, estabelecem uma pauta e uma série de programas a serem cumpridos pelo Estado e a sociedade. Temos aí o chamado dirigismo constitucional. São comuns em seu texto as normas programáticas. A nossa Constituição de 1988 se enquadra nesse caso. E ontológica. A classificação ontológica, eu disse que ia parar quanto à finalidade, né? Mas esqueci, tem essa parte ontológica, é pequenininha também para a gente fechar o balão, né? Ela pode ser normativa, nominal, semântica. Aí aqui está o desfecho dela. Então vamos lá. Quanto à classificação em ontológica, ela diz o seguinte: estudo proposto por Cal. Não vou me atrever, tá, gente? Esse Cal aqui. Ele propõe que, além do texto, sejam analisadas relações sociais subjacentes ao texto. A ontologia busca o estudo de um determinado ser, ou seja, a essência de uma coisa, alguma coisa. Busca-se aquilo que vai tão fundo naquela coisa
que o diferencia de todo o resto existente, o que realmente esta coisa é. Assim, a classificação ontológica é aquela que visa fazer uma análise da relação do texto da Constituição com a realidade social vivenciada pelo texto. Então, classificação ontológica está aqui a definição dela, né? Visa fazer uma análise da relação do texto com a realidade social. Isso é classificação ontológica. E né, faz uma guerrinha aqui, né? Profundo, né? Então vamos lá. Elas podem ser normativa, nominal e semântica. Se for normativa, é aquela em que há uma adequação entre texto e a realidade social. Nominal é aquela que não há essa adequação. É o caso da Constituição de 1988. E se for semântica, é aquela que trai o significado do termo Constituição, porque ao invés de limitar o poder, ela legitima o poder autoritário, ao invés de regular. Ou normativa se preocupa com a realidade social. Nominal não se preocupa. E semântica ela chega, tanto não se preocupa, como até trai o significado da Constituição. Aí vem aqui um quadrinho. Normativas correspondem à realidade política, social, limitam de fato o poder. Nominal já é o contrário. Buscam regular o processo político, mas não conseguem. Não atendem à realidade social. E por último, a pegajosa, né? Não tem por objetivo regular a política estatal. Por fim, vejamos o quadro abaixo de legitimidade e efetividade de cada tipo destas constituições. Constituição normativa, legitimidade sim. Nominal também tem legitimidade. Agora semântica não, né? Ela trai, não tem. Agora efetividade, quando ela é efetiva, normativa, porque se preocupa com as questões sociais. Agora ela é efetiva na nominal? Não, ela não se preocupa com as questões sociais. E a semântica se preocupa tanto que trai. Por fim, podemos resumir o esquema abaixo, tudo o que vimos neste ordem. Quadro geral de classificações, aí conta a origem, conta a forma, modo de elaboração, conteúdo, estabilidade, correspondência com a realidade, extensão e finalidade. Isso aqui dá para responder muita questão, tá? Origem, outorgada, populares, cesarianos. É democrática e promulgada. Democrática, eu diria que é promulgada. Outorgada, promulgada, cesarianos ou bonapartianos, né? Quanto à forma, escrita, não escrita. Quanto à elaboração, dogmáticas e históricas. Quanto ao conteúdo, formal e material. Estabilidade pode ser rígida, está escrito errado aqui, flexível e semirrígida. Quanto à correspondência com a realidade, pode ser normativa, nominativa e semântica. Extensão, sintética e analítica. E finalidade, garantia, balanço e dirigente, que é programática. E assim a gente encerra esse conteúdo. 2 vídeos por hoje, é excelente. Ainda não estamos no recesso. Quando chegar os recessos, aí não se preocupe. Vai ter bastante vídeo para você olhar aqui no Megamente. Porque aqui a gente fala de casenço. E atenção, é só aqui no Megamente. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.